pessoal, aqui é o mediador Renato. A gente vai começar a nossa disciplina de Eletrônica Digital 1, tá? E a gente vai começar falando um pouco sobre a diferença entre eletrônica digital e eletrônica analógica. As duas são diferentes, a gente vai ver aqui quais são as principais diferenças entre as duas. Bom, na eletrônica analógica, nós temos primeiramente um item que é a continuidade do sinal, certo? Então, a continuidade do sinal, o que isso quer dizer? Na eletrônica analógica, nós vamos ter, por exemplo, vamos desenhar aqui, nós vamos ter ondas do tipo, por exemplo, senoidais, certo? Então, vocês lembram lá da eletricidade básica, que na corrente alternada, nós temos uma onda mais ou menos assim, né? Senoidal, certo? Isso é uma típica onda analógica, tá? Então aqui nós temos a base do tempo e aqui nós temos a tensão, certo? O que isso quer dizer? Quanto mais alto aqui o pico da onda, maior a tensão naquele lugar. Então aqui, por exemplo, nós poderíamos ter uma tensão, sei lá, de 220 volts, por exemplo, certo? E aqui nós temos essa mesma tensão de 220 volts, só que com a polaridade invertida com relação a esse ponto aqui de cima, certo? Então, se aqui em cima é mais 220 volts, aqui embaixo é menos 220 volts, certo? Bom, beleza. Vamos ver então qual é essa questão, o que eu estou chamando essa questão de continuidade do sinal, certo? Vamos imaginar, por exemplo, esse ponto aqui. Quer ver? Deixa eu pegar um ponto aqui. Esse ponto aqui embaixo, ó, esse pontozinho aqui. Se eu fosse medir quanto de tensão tem aqui, vamos dizer que tivesse, por exemplo, não sei, 200 volts, 200,1 volt, certo? Nesse outro pontozinho aqui, por exemplo, eu poderia encontrar, por exemplo, né, 199,8 volts, por exemplo, certo? Então, numa onda analógica, nós temos um sinal que nós podemos dividir em infinitas tensões. Então, cada pontozinho desse aqui, eu poderia, por exemplo, pegar um ponto aqui. Aqui nesse lugarzinho aqui, ele poderia ter, por exemplo, 100,90 e 987 volts, ou seja, 100,987 volts, certo? Então, em cada ponto que eu pegar nessa onda aqui, eu vou ter uma tensão diferente, vou ter um valor de tensão diferente, certo? Isso é o que a gente chama de continuidade do sinal, certo? Ou seja, é um sinal que pode assumir N valores, vários valores diferentes, né? E por que isso é importante? Vamos dar uma olhada aqui. Para a eletrônica analógica, né, que a gente trabalha com a continuidade do sinal, infinitos valores podem ser assumidos na onda, como a gente viu ali no desenho, né? Então, a vantagem da eletrônica analógica, a principal vantagem da eletrônica analógica, é que nós podemos trabalhar com níveis altos de tensão. Tensão, por exemplo, como nós vimos aqui, de 200 volts, 190 volts, 300 volts, 400. Aí depende de quantas fases, por exemplo, eu estou usando, ou de quanto que é a minha fonte de tensão. Isso aí vai depender. Então a gente pode usar níveis altos de tensão. E a desvantagem é o que? A maior suscetibilidade a ruído. O que é o ruído? Vamos pensar aqui um pouco. Vamos dar uma olhada junto aqui. O que é ruído? Vamos imaginar, por exemplo, uma transmissão de rádio, né? A gente sabe que quando a gente vai tentar sintonizar o rádio lá no nosso carro, às vezes a gente pega alguns ruídozinhos, né? Então vamos imaginar aqui que eu tenho um sinal aqui
vindo no rádio, dessa forma, por exemplo, né? O sinal do rádio ele é bem diferente, mas vamos imaginar que o nosso sinal seja dessa forma, certo? Aí vamos imaginar que isso aqui está sendo transmitido pelo ar, correto? Esse sinal aqui sai de uma antena e vai para outra. No meio desse caminho, vamos dizer que tenha um outro sinal saindo de uma outra rádio, certo? E o outro sinal é dessa forma aqui, ó, bem diferente daquele ali. Quando esse sinal se encontrar com esse, ele vai aparecer alguns ruídos nesse sinal. Um vai interferir no outro. Ou seja, conforme esse sinal for passando, for encontrando com esse, algumas coisinhas, alguns picos vão aparecer aqui no meio. Assim, por exemplo. Bem aqui, né? Então, isso daqui vai interferir na hora que o meu rádio receptar o sinal e for transformar isso aqui em som. Então, isso, basicamente, isso é que é o ruído, certo? Então, o ruído em eletrônica analógica é sempre um belo problema para a gente. A gente tem sempre que fazer um filtro, alguma forma de tirar esse ruído do nosso sinal, de prevenir que esse ruído. Por quê? Porque se eu estou tentando receber, por exemplo, um sinal de 12 volts lá no meu rádio e ele chegar com 12,8 volts, por exemplo, esse mesmo sinal, percebe que isso daqui não é igual? Então a saída, lá o resultado final lá no meu rádio vai ser diferente do que eu quero. Já não vai ser mais o que eu quero. Vai ser um outro sinal, completamente diferente. Percebem? Então, para a eletrônica analógica, isso é importante. Essa questão dos sinais, né, dos ruídos nos sinais. Bom, beleza. Então a gente viu que como é que é na eletrônica analógica, certo? Vamos dar uma olhada agora como é que é na eletrônica digital. Na eletrônica digital, o sinal já não tem mais aquela continuidade, né, durante toda a sua faixa. Então o sinal ele vai sofrer interrupções abruptas. O que isso quer dizer? No sinal de eletrônica analógica, vocês lembram, a gente acabou de ver que é dessa forma, certo? Por exemplo, né? Então percebem que aqui ele vai subindo aos poucos, atinge um topo e desce. Aí continua, atinge um topo e inverte. Na eletrônica digital, a gente vai ter uma coisa bem diferente, certo? Na eletrônica digital, a gente vai ter da seguinte forma: uma subida abrupta, ele vai manter em cima e vai descer, mantém em zero. Aí sobe abruptamente de novo, mantém um tempo em cima e desce, certo? Então, isso aqui, ó, esse patamarzinho aqui é o que a gente chama de nível lógico alto, tá? E esse patamar de baixo aqui, ó, é o que a gente chama de nível lógico baixo, tá certo? A gente vai ver logo mais, né, o que é a lógica binária. Vocês já tiveram um pouco de lógica binária, né? Já viram em outra disciplina o que é a lógica binária. E a gente vai voltar a utilizar ela um pouco aqui na eletrônica digital. A gente vai usar muito a ideia do nível lógico alto e nível lógico baixo. O que eu quero dizer com nível lógico alto? Nível lógico alto é 1 e nível lógico baixo é igual a 0, certo? Então, se a gente for ver e for analisar esse sinal, ele começou no nível lógico baixo, então a gente vai ter 0. Aí ele foi para nível lógico alto, certo? Então a gente vai ter 1. Aí ele voltou para o nível lógico baixo aqui, então a gente vai ter 0 de novo. E depois subiu novamente para o nível lógico 1, então a gente vai ter 1, certo? Ou seja,
esse sinalzinho que eu estou representando aqui no desenho, ele está representando 0, 1, 0, 1. Perceberam? Então, percebe a diferença desse sinal para esse sinal? Esse sinal aqui, ele é muito mais simples, muito mais fácil de trabalhar com esse sinal aqui. E esse sinal é que nos permite fazer as operações lógicas. Então, se eu quero combinar esse sinal com um outro sinal, né, 0, 1, 0, 1, com um outro sinal do tipo, por exemplo, 1, 0, 1, 1, eu consigo fazer essa soma aqui de maneira relativamente fácil, né? Então dá para eu fazer isso, tá? Dentro da eletrônica digital. Então, para eu conseguir fazer isso, eu tenho que trabalhar sempre com esses dois níveis de tensão. Então, ele está dizendo aqui, vamos lá. A eletrônica digital, ela assume apenas dois níveis de tensão. O que isso quer dizer? É aquilo que a gente estava mostrando aqui, certo? Com sinal 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, né? Então, ou ela é nível 0 ou ela é nível 1, certo? Aqui, gente, essa questão do nível 1 e nível 0, é importante lembrar que se você for medir, por exemplo, com um multímetro lá no seu circuito, você não necessariamente vai ter 1 volt aqui, certo? Isso não é dessa forma que acontece, tá? Basicamente, nós temos duas formas, duas lógicas diferentes, são as mais usadas, dois tipos de circuito, né, diferentes, que é o circuito CMOS, de tipo CMOS, e o tipo TTL, tá? Esses são os dois mais usados, tá? Eles vão assumir no nível 1 valores de tensão diferentes, tá? Ou seja, o circuito vai trabalhar para ele entender que ele está recebendo 1, você vai ter que jogar ali, por exemplo, 5 volts. Percebe? E para ele entender que você está querendo dizer 0 para ele, você vai ter que deixar 0 volts. Então perceba que a tensão aqui, quando você for usar, ela não é 1 volt, tá? 1 não significa 1 volt, tá? Dependendo do tipo de circuito, você vai ter aqui 5 volts, por exemplo, tá? Para dizer que esse nível aqui é 1. Tá? Mas professor, poxa, se eu estou trabalhando com 0 e 1, por que 5 volts? Por que isso? Porque você 1 volt de variação, ela é muito pouca variação para o circuito entender, certo? Mas veja bem, se você tem, por exemplo, um circuito que está falhando e ele não consegue enviar 5 volts, ele vai enviar, por exemplo, 4 volts, ele ainda assim vai entender como sendo 1. Percebe? Diferente do analógico. Se você no analógico jogar em vez de 5 volts, jogar 4, ele vai aparecer um ruído, por exemplo, um chiado lá na caixa de som. Entendeu? Aqui não. Se você jogar 4 volts, ou seja, 1 volt a menos, ainda ele vai entender como sendo 1, né? Mas se você jogar, por exemplo, 1 volt apenas, ele vai entender como sendo 0, certo? Isso aqui, gente, não é via de regra, tá? Isso depende com qual tipo de circuito você está lidando, se é CMOS, se é TTL, se é algum outro processador, alguma coisa assim, tá? Mas isso aqui é só para vocês saberem que existe, tá? Bom, então, quais são as vantagens da eletrônica digital com relação à analógica? Então, na eletrônica digital, nós podemos operar facilmente operações lógicas, certo? Então, nós vamos ver as portas lógicas daqui a pouco, vamos ver qual é a função de cada uma, a gente vai dar uma olhada, mas usando os zeros e uns, a gente consegue fazer essas operações lógicas. E a desvantagem principal é que não possui nível de tensão muito significativo, ou seja, você vai ter, como eu falei, uma saída de 5 volts apenas.
Com 5 volts você não vai conseguir alimentar uma lâmpada, por exemplo. Você não vai conseguir acender uma lâmpada. No máximo um pequeno LED, né? A potência de saída também não é alta. Então você não consegue fazer muita coisa com a saída desse circuito. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que, depois da saída do seu circuito, fazer um amplificador de tensão, por exemplo, para daí sim você alimentar uma lâmpada, ligar um motor ou alguma coisa assim. Então a grande desvantagem da eletrônica digital é essa, tá? A saída dela não tem uma tensão alta, não tem uma potência alta de saída. Então isso é uma desvantagem.